Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita satisfação que venho abrir um novo trimestre junto com todos vocês para estudarmos a Palavra de Deus. Agora, dessa vez, estaremos estudando o livro de Efésios. E pela primeira vez, depois das paredes de EPS levantada aqui da minha casa, onde estarei de mudança em muito breve, assim que concluir a construção. Pela primeira vez estou gravando aqui uma lição aqui, da onde se tornará aqui da varanda da casa, ainda em construção. As paredes já estão todas de pé, alinhadinhas, todas alinhadas. Estaremos no domingo, amanhã, concluindo o alinhamento dessas paredes e já iniciando o processo de chapisco, que é muito rápido, é feito com um compressor e de um dia para o outro a gente consegue chapiscar toda essa casa. E aí iniciará o processo do reboco, em seguida laje e telhado e a finalização. Mas estou gravando aqui para que vocês conheçam, antes da casa propriamente dita de pé, conheçam o trabalho feito com o EPS. Ela se torna uma casa, além de muito fresquinha, além de uma temperatura muito gostosa, ela também é de uma resistência incrível, porque ela tem malha de aço na frente e atrás dos painéis de EPS. E após o reboco fechar tudo isso aí, os diversos frisos que ela tem nos painéis se tornam microcolunas, trazendo uma resistência incrível. E essa malha de aço que ela tem, tanto na frente quanto atrás, ao formatar com o radier, com a base toda dela, que também tem malha de aço, se torna um conjunto só, fortificado por malha de aço dentro do concreto. Se torna um produto muito interessante, seguro, e em casos de tremor de terra, ela consegue acompanhar o processo sem danificar as paredes. É muito interessante. E o preço bastante acessível. Como vocês viram as fotos, as imagens aí na abertura que eu deixei, está aí para vocês verem que coisa interessante. Depois dela pronta, rebocada e tudo, é uma casa como outra qualquer, de uma estrutura incrível, segurança e resistência incrível e de uma temperatura ambiente muito gostosa. A abertura da lição desse trimestre, então, estaremos estudando o livro de Efésios, no qual eu gostaria de convidar os irmãos para uma oração antes de iniciarmos esse estudo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir a realização de nossos sonhos, de nossos propósitos, e por nos abençoar e nos conduzir sempre na direção de cumprir com a missão que Tu tem confiado a cada um de nós, Senhor. Que os seus propósitos, Senhor, nos alcance a todos como teus filhos e como teus servos, para que consigamos, pela tua graça, fazer exatamente a tua vontade e não a nossa. Conduza o nosso coração de forma segura, para que possamos tomar decisões objetivas ao seu lado sempre, preservando sempre, Senhor, a tua imagem, a imagem da tua palavra, através do nosso testemunho e das nossas ações. Conduza-nos nesse estudo desse novo trimestre, para que possamos, pela tua graça, não só entender, mas termos condições de praticar e de transmitir àqueles que nos cercam. Te pedimos e agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O livro de Efésios, irmãos, foi escrito entre o ano 60 e o ano 62, na primeira vez que Paulo foi preso. Logo em seguida, na prisão, ele conseguiu escrever essa carta. E a grande preocupação de Paulo quando escreveu essa mensagem é porque essa região, ele passou problemas gravíssimos lá, que afetou inclusive a economia local, com ameaças argumentadas pela então a civilização ali, que eram adoradores da deusa Diana,
eles argumentaram que a fé deles, essa fé pagã, que segundo eles era uma fé cortejada pelo planeta todo, no ponto de vista deles, que Paulo estaria derrubando esse tipo de estrutura trazida a gerações e gerações, lamentavelmente, trazida por Satanás. E Paulo teve a preocupação, como nós temos hoje, porque hoje enfrentamos um momento bem parecido, porque estamos prestes a assistir e participar do desfecho do grande conflito entre o bem e o mal, com essa prévia de crise que se iniciou com a pandemia, em seguida com as picadinhas que está aí por aí afora, dando rasteira em gente até hoje, mandando gente para a cidade dos pés juntos até hoje, enganando pessoas com experimentos que está dando mais morte do que salvação, tirando as pessoas dessa circulação de cima do planeta, com a verdadeira arma biológica criada diretamente pelas potestades da maldade. Sabe, irmãos, estamos prestes a assistir à última grande crise e as pessoas hoje estão valorizando muito as coisas, os bens pessoais, estão valorizando como nunca o conforto dos lares e do pouco ou do muito que possuem, achando que isso serve de salvaguarda para alguma coisa. E, no entanto, quando a verdadeira crise explodir, com o decreto dominical que está em pleno e absoluto andamento, desde que a Laudato Si, a primeira encíclica do Papa Francisco, foi apresentada ao mundo, hora que estourar o decreto dominical, é que as pessoas vão saber o que é crise de fato. Tudo o que aconteceu até agora foi só um ensaio para o que enfrentaremos em muito breve. Ações como essas que nós temos assistido aqui no país vizinho, na Venezuela e dentre outras regiões do mundo, vai virar rotina no planeta. E aí eu pergunto, tudo que você juntou até hoje, para que vai servir mesmo? A pergunta que Cristo fez em algumas de suas parábolas. Pense nisso. Paulo estava aqui agora na cadeia, sabendo que toda essa obra missionária que ele fez foi o motivo que levou ele para a prisão. E ele ciente espiritualmente já de tudo o que aconteceria com ele, ele só preocupou com uma coisa, em cumprir com a missão dele. Deixando na carta aos Efésios essa ideia para que eu e você também possamos ver o mundo como ele viu, ver a missão como ele viu e cumprir com a missão como ele cumpriu. Independente se vamos ser ressuscitados para encontrar Jesus nas nuvens dos céus ou se seremos arrebatados vivos. Não importa de que maneira, mas devemos ter como prioridade, hoje mais que nunca, o cumprimento de nossa missão. Que esses 14 temas que estudaremos nesse próximo trimestre sejam temas que venham de fato eletrizar a nossa fé. Paulo e os Efésios, primeiro tema. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios capítulo 1, verso 9 e 10. Irmãos, nós estamos vendo aqui agora um alinhamento absoluto, definitivo, na história do grande conflito entre o bem e o mal. Paulo abraçou esse entendimento de maneira tão profunda, e durante a carta aos Efésios e em outras cartas que ele também escreveu, e epístolas, semelhantemente, ele procurou destrinchar com detalhes, procurou detalhar bem profundamente, para que, de forma bem miudinha, pudesse ser juntada essas peças, facilitadamente, chegando-nos, nos levando à verdadeira compreensão do que ele compreendeu, e que nós pudéssemos
inspirados pelo mesmo Espírito Santo que o levou a escrever e a entender, também possamos não só entender, mas ensinar aqueles que nos cercam. Assim como Paulo fez, pessoalmente e através de suas cartas. Cartas essas que chegam até mim e a você hoje. Observe que Paulo mostrou essa ligação direta entre o céu e a terra através do sacrifício de Cristo, revelando esses detalhes, esses mistérios aqui, nesses escritos dirigidos aos Efésios e a mim e a você. E nós estaremos entrando em mais detalhes no decorrer do tema. No segundo tema, Paulo evangelista para Éfeso. Irmãos, aqui aconteceu um negócio tão interessante em Atos, capítulo 18, versos 18 a 21, quando Paulo fez sua primeira visita a Éfeso. Aparece ele pagando um voto. Assim que ele termina a missão ali, essa primeira missão ali, ele paga em forma de voto. E aí uma dúvida às vezes paira na cabeça de muitos. Ué, mas Paulo combateu e contestou tanto a repetição de atos cerimoniais, aqui no caso esse ato dele raspar a cabeça lembrava muito o ato nazireu, um ato cerimonial que era praticado na época do Antigo Testamento, e cerimônias essas que foram gravadas na cruz, cerimônias levantadas, orientadas através da lei de Moisés, não da lei de Deus, que são os 10 mandamentos, mas a lei de Moisés, lei essa que foi cravada na cruz, porque Cristo foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo e encerrou com esse assunto todo. É uma pena que a maioria das pessoas tem sofrido lavadas mentais, misturando a lei de Deus com a lei de Moisés, para que o diabo assim alcance o propósito de fazer com que as pessoas ignorem a lei de Deus, que não tem nada a ver com a lei de Moisés, propriamente dito. A lei de Deus é a lei moral, a expressão do caráter de Deus, que ele escreveu com o dedo dele em tábuas de pedra, e que ninguém pode mudar isso. Isso é imutável. São detalhes muito profundos da verdade que ninguém pode contestar. Se contestar, está contestando diante do próprio Deus. E a maioria só faz isso por causa de 2 mandamentos, né? O mandamento do sábado, principal deles, que tirou Deus como Criador e colocou um impostor que se diz substituto de Cristo aqui na terra, né? Como alguém que deva ser adorado pelos seus seguidores. E o outro mandamento que fala de imagem e escultura, que está relacionado diretamente a eles, porque implantaram a idolatria absoluta sobre a face da terra, confirmando toda a estrutura pagã que toda a vida existiu sobre a face da terra, desde que o pecado existe nesse mundo. Todos os 2 mandamentos. Um amarrando a forma cristã, propriamente dito, e outro amarrando a forma pagã, propriamente dito. Por causa desses 2 mandamentos, veio essa lavagem cerebral toda que o diabo ensinou para as potestades da maldade, para que elas contaminassem todas as igrejas, que Cristo tem pessoas salvas e perdidas em todas elas, mas contaminou todas elas, para que elas ignorassem a lei moral de Deus. Mas a lei de Moisés, sim, essa lei que durou durante o tempo do Antigo Testamento, Cristo cravou na cruz, cumprindo com todos os seus requisitos, pagando o que tinha que ser pago e da agora para frente nada mais. E não é Paulo que aqui iria dar sequência a um ato cerimonial. Paulo aqui estava na realidade lançando uma nova moda cristã, uma forma de fazer de fraco com os fracos para ganhar os fracos, fazer de forte com os fortes para ganhar os fortes. Porque lembra que daqui, logo em seguida, ele foi justamente lá para Antioquia, e lá ia encontrar um bocado de judeu ali na região, com o objetivo de ir até Jerusalém, onde estaria se envolvendo diretamente com, além da nata cristã, mas com a nata judaica cristã, estaria agregada já ao cristianismo nessa época. Isso soaria bem, é uma ideia gostosa que surgiu, Paulo dando essa impressão nazireada, né, de estar raspando a cabeça e etc, porque o nazireu não só deixava, tinha como propósito principal deixar o cabelo bem longo, né, deixava barba também e tudo, mas o foco era o cabelo. E agora ele raspa e vai visitar essa turma toda, causou um impacto interessante,
e aonde ele pôde explicar, independente se o propósito dele era êxito nas missões que ele vinha cumprindo, ou se o propósito dele era alguma forma de protesto por perseguições injustas que ele vinha sofrendo contra uma missão que na realidade só trazia o bem para as pessoas e não trazia mal algum. Mas o que aconteceu aqui na região de Éfeso é que um ourives que tinha ali na cidade criou um frenesi tremendo que Paulo estaria combatendo a religião pagã deles, que eram adoradores da deusa Diana, e fazia fortunas com imagens de esculturas em miniatura e de grande porte também, que inclusive essas de grande porte eram de mármore branco polido, né, e coberta de ouro, que fez parte inclusive das 7 maravilhas do mundo antigo. A ideia desse ourives, agitador, que fez esse frenesi danado e lá no templo de Diana, que reunia cerca de 25 mil pessoas, esse camarada promoveu todo tipo de perseguição possível para que pudesse executar todo e qualquer um que ameaçasse o sustento deles e a imagem dessa deusa tão adorada por tantos e tantos anos, né? Até ali na história deles. E ali, quando conseguiram jogar água nessa fogueira e abaixar essa fogueira e conseguir acalmar essa situação, teve um caso ali de uns 7 judeus ali que praticavam magia e que estavam usando o nome, inclusive, de Jesus para poder chamar mais atenção. E eles usavam um termo assim: Jesus, aquele que Paulo prega. E aconteceu um caso estranho que 2 desses indivíduos, e o demônio virou para ele e falou: olha, a Jesus eu conheço e Paulo também, mas você eu não conheço. Eu vou te mostrar quem que você é. E pá, saiu do cara e pulou em 2 dos 7. E aquilo ali fez com que os caras ficassem nus, parassem com tudo aquilo ali, sumisse da capoeira todo mundo. E acabou essa conversa ali. E isso levantou um testemunho tremendo. Foi 2 impactos tremendos que aconteceram quase que simultaneamente ali na região de Éfeso, que fez com que a reverência ao verdadeiro Cristo e ao verdadeiro Deus ficasse estabelecida. Mas Paulo, lá da cadeia, preocupado com o tipo de ação desses demônios, dessas potestades de maldade que usavam seres humanos para alcançar seus propósitos e continua usando até hoje, ele vai e começa a escrever suas escritas em suas cartas, a mostrar esse tipo de preocupação e criar estratégias através das cartas para que os discípulos de Jesus que se levantaram nessa fé através do trabalho missionário de Paulo e de outros também, pudessem se fortalecer e não se enfraquecesse pelas coisas que Paulo padeceria dali para frente. E Paulo trabalhou intensamente nessa direção, promovendo a fé deles e traçando várias orientações e estratégias para que eles pudessem superar todos os obstáculos que a eles fossem propostos. Inclusive, aqui comenta essa turma que praticava magias e tal, e todos os grupos agregados a isso, a esse propósito, foram ali, depositaram diante de todos cerca de 250 papiros, foram pagas verdadeiras fortunas naquela época, para que eles existissem. Alguns estudiosos comentam que cada denário desse, cada moeda de prata dessas 50 mil moedas de pratas, ou 50 mil denários, alguns estudiosos comentam em 49 centavos de real. Outros já comentam em 55 reais de real. Seja 24.500 ou 2.750.000 reais, não importa. O que importa é que era uma fortuna para aquela época. E foi queimado diante de todos, rendendo honras, glórias e louvores a Deus, porque o nome de Cristo prevaleceu na região de Éfeso. E o evangelho foi ali pregado. A missão foi cumprida, ainda que custasse o sangue de muitos. E isso, seguramente, irá se repetir e muito em breve, como já se repetiu na história da humanidade, não será a primeira vez, mas com certeza será a última vez. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Terceiro tema, revolta no anfiteatro. Aqui agora mergulhando na questão em si, de Atos 19, de 21 até o capítulo 20, verso 1.
Aqui nós podemos tirar 2 pontos específicos dessa confusão que aconteceu ali. Primeiro que a verdade, irmãos, tira as pessoas da zona de conforto. Isso é fato. Mas isso não é só as pessoas do mundo, não é só as pessoas que não conhecem a verdade que eu e você conhecemos, mas as pessoas que conhecem também. Sabe por quê, irmãos? Eu já vi casos, e tenho assistido casos na igreja, de que tem assuntos que acontecem com as pessoas que só a Bíblia pode fazer um julgamento correto, dar uma orientação correta. E as pessoas se prendem, às vezes, à tradição dos homens para agradar os homens. Agradar os grandes dizimistas, agradar os grandes ofertantes, que são esses donos de igreja que acham que podem conduzir a obra de Deus, que acham que pode apontar a direção que a obra deve ser tomada. E estão muito enganados, porque a obra é de Deus. Tem assuntos que, se nós usarmos a própria Bíblia para resolver, irmãos, causa constrangimento social, porque a Bíblia ela é antissocial. Nós não temos hoje, por exemplo, casos aí, a exemplo do homossexualismo ou lesbianismo, nesses governos fundamentalistas de cunho comunista, é crime falar a verdade sobre isso. Sabe, irmão? E desde quando eu vou me incomodar de mostrar a palavra de Deus para alguém? Ainda que isso me custe a vida. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. São pontos que a gente chega na história, nas encruzilhadas dessa vida nossa, que nós temos que tomar a decisão sempre do lado da luz, como sempre foi tomada até aqui. Então não adianta ficar com mimimi, que tem assunto que é a Bíblia que resolve. Tem assunto que não adianta esbarrar na lei dos homens, que se esbarrar lá vai dar problema. Assim como será o decreto dominical, outros assuntos também têm envolvido nesse mesmo contexto. O que eu estou falando, eu sei, com vivência própria, olhando de perto, passando de olho, de cara a cara, olho no olho. Só a Bíblia pode decidir certos assuntos que os homens, sejam eles ministros de alto posto, ou membros comuns de alto posto, ou membros comuns sem cargo algum, ficam acanhados de ter que aceitar a verdade como um todo, porque a verdade tira da zona de conforto. Entende, irmãos? E isso é complicado, porque se emplacarmos a verdade na forma absoluta, conforme revelado nas Escrituras, pode trazer algum tipo de problema. Pode trazer prejuízo financeiro, pode trazer prejuízo na imagem dos donos de igreja? Ah, com certeza. E não foi diferente o que aconteceu aqui no anfiteatro. Esses prejuízos que hipoteticamente foi levantado pelo ourives ali da confusão, é que ameaçaria o ganho da prosperidade dele. Ele não está falando nem de ganha-pão, não. Ele está falando da prosperidade, da formação de riqueza desses homens, conforme revelado aqui no Escrito Sagrado. E isso aplicado na igreja hoje é a mesma coisa. Então nós não podemos definir as nossas decisões na vida e na direção da igreja baseado em tradições. A palavra de Deus é que tem que ser o desempate. Não pode ser a tradição dos homens. Isso é muito sério, irmãos. Porque nós vamos criando regrinhas, chega no ponto que a Bíblia fica de lado. Lembra do sábado dos fariseus? Os fariseus inventaram 39 formas de guardar o sábado. Deus ensinou isso? Deus sancionou esse tipo de coisa? Nunca, jamais. Moisés não ensinou isso. Esses indivíduos que se julgavam, então, substitutos ou representantes da lei mosaica, é que criaram essa situação. E aí, quando chegou Cristo, guardando o sábado conforme Deus orientou, eles o condenaram. Porque quebrou a forma tradicional deles em ensinar há mais de 250 anos, que já vinham formando 4 seitas dentro da religião judaica: fariseus, saduceus, essênios e zelotes. 250 anos já, antes de Cristo, até os dias de Cristo, já tinha sido formada essas 4 seitas. A religião judaica estava tudo convivendo ali. E os fariseus se tornaram os especialistas das mudanças de regras, das criações de regras e mudanças de conduta dentro da orientação
prática para o povo de Deus daqueles dias. E quando Jesus chegou, bateu de frente com isso tudo, bateu, jogou tudo no chão, e o aparente prejuízo da imagem pessoal, do orgulho pessoal ferido desses líderes, levaram-nos a vender, a trair Jesus e a entregar Jesus ao governo pagão do Império Romano, para que a vontade deles fosse feita, da forma que eles achavam que tinha que ser feita. Promoveu todo tipo de embuste, de mentira, para que Jesus pudesse de alguma maneira ser condenado. E quando Pilatos foi julgar no corredor da morte, ali no desfecho, ele tentou de tudo para livrar ele, porque publicamente ele disse que não tinha crime algum naquele homem. E lavou as mãos de forma covarde. Por que covarde? Porque ele estava agradando aos grandes contribuintes de impostos da sua região na época, praticando esse assassinato, esse crime injusto que ele estaria praticando para agradar esse indivíduo. Por isso ele lavou as mãos. Vocês querem que mata? Para mim matar um a mais ou a menos não faz diferença nenhuma. Tudo bem, eu vou matar, para agradar vocês, mas que ele tem crime, ele não tem não. E está aí, vocês conhecem o resto da história. E isso continua, meus amados, porque quando nós colocamos a tradição em cima da Bíblia para tomar certas decisões, é o que está acontecendo. Então, tem assuntos que naturalmente correm normal como está correndo, mas tem assunto que a Bíblia e só ela pode desempatar. Como esse que eu citei do homossexualismo, esse que eu citei com relação ao sábado, e outros mais que tem, e muitos outros assuntos que só a Bíblia pode desempatar, e não a tradição dos homens. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmã. No final dessa viagem que Paulo fez a Éfeso, ele encontrou com os anciãos de Éfeso e tinha algumas preocupações que foi levantada por ele. Dentre elas eu citaria 4. A primeira, que ele previu a prisão e a morte dele. A segunda, que ele previu um tipo de lobo vestido de ovelha que surgia para extorquir as ovelhas. Terceiro, ele previu a invasão de lobo vestido de ovelha, mas especializado em formar novas religiões para roubar as ovelhas, ladrões de ovelhas. Lobo, ladrão de ovelha. Que a hora que ele levasse as ovelhas lá pro pasto dele, amansasse elas lá, engordasse elas lá, ia devorar como os demais lobos. E a última preocupação de Paulo, apresentada nesse contexto, era com relação à própria morte dele, porque ele sabia que a morte dele seria iminente. Não tem como sair dela. Não teria como fugir dela. Mas a preocupação maior dele era ele ter condição de cumprir com a sua missão. Era a joia mais preciosa da vida de Paulo naquele momento, era a certeza de que ele conseguiria cumprir com a sua missão. Isso deve servir de exemplo para mim e para você também, amado irmão, amada irmã. A nossa missão deve ser prioridade da nossa vida. Por isso que Deus orientou que amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Pense nisso, muito sério. No quarto tema, ouvindo a carta aos Efésios. Irmãos, é uma carta que a gente lê rapidinho, ela é pequenininha, mas é interessante essas 13 formas de tópicos apresentados nela, que nós vamos rever agora. Primeiro nós percebemos a saudação introdutória, né? Como mencionado aqui no Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. O segundo tópico, bênção introdutória, Efésios 1, de 3 a 14. Terceiro, um ponto que eu destacaria com muita importância, irmãos, dentre, sem menosprezar os demais. A oração para que os crentes recebam a sabedoria centrada em Cristo. Efésios 1, de 15 a 23. Porque ter sabedoria que não esteja centrada em Cristo só traz problema, irmãos. Porque na hora que confronta com a sabedoria de Cristo, é problema, na certa. E Cristo deve ser prioridade, sempre. Em nossa vida, em nossas escolhas e em todo o nosso testemunho. Ele e a sua palavra. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O quarto tópico, uma vez espiritualmente morto, agora exaltado com Cristo.
Efésios 2, de 1 a 10. Quinto tópico, criação da igreja por Cristo a partir de judeus e gentios, Efésios 2, de 11 a 22. Sexto tópico, Paulo como pregador de Cristo aos gentios, capítulo 3, verso de 1 a 13. O sétimo tópico, permaneçam juntos a igreja como o exército de Deus, Efésios 6, de 10 a 20. Oração para que os crentes experimentem o amor de Cristo, Efésios 3, 14 a 21. Oitavo tópico, apegue-se à unidade da igreja inspirada no Espírito, com E maiúsculo, né? Efésios 4, de 1 a 16. Nono tópico, viva a nova vida que alimenta a unidade, Efésios 4, 17 a 32. Esse próximo tópico, o décimo, também eu destaco com muito carinho. Ande em amor, luz e sabedoria, Efésios 5, de 1 a 20. Porque se as nossas decisões, se a nossa vida, o nosso testemunho, as nossas escolhas estão baseadas em cima desse propósito, que foi também o propósito da vida de Paulo, irmãos, tudo muda. Tudo facilita na direção do cumprimento da nossa missão e na nossa jornada rumo à Canaã celestial. No 11º tópico, pratique a vida nos moldes de Cristo na família cristã, Efésios 5, de 21. E o 13º tópico, saudação de encerramento, Efésios 6, de 21 a 24. Vale a pena estudar a carta de Paulo aos Efésios. E durante um trimestre inteiro estaremos estudando. No quinto tema, Efésios em seu tempo. Irmãos, se a gente analisar Efésios 1, 1 e 2 e 6, de 21 a 24, a gente pode observar que Paulo tanto abre como fecha a sua carta como autor da mesma. Ele próprio a escreveu. E ele expõe muito amor incorruptível. Essa ideia daquele amor ágape, que Paulo aprendeu a conhecer e substituir todo o amor comum que nós conhecemos, que é o amor humano, é o amor troca, né? Cheio de divisões, Paulo entendeu o amor ágape. Viveu esse amor ágape e ensinou esse amor ágape até seu último suspiro. Quando a gente trabalha com o texto de Efésios 3,13, nós podemos perceber que a grande preocupação de Paulo era desenvolver estratégia para que o povo não desanimasse, não desfalecesse com relação ao que ia acontecer com ele. E não deixasse baquear a missão ali naquela região, porque o dono da obra não era Paulo, o dono da obra é Deus. E a missão precisava de ser alcançada não só em Éfeso, mas como em todas as regiões da face da terra. E se aqueles discípulos que converteram ali em Éfeso, deixasse cair, isso não iria avante. Se eles prevalecessem nesse entendimento, nessa compreensão e no cumprimento dessa missão, chegaria até mim e a você como chegou. E é por isso que eu e você também temos que ter prioridade com relação à nossa missão e traçarmos as estratégias necessárias para que nada obscureça a nossa missão, que é a missão da obra de Deus. Efésios, uma carta impregnada de Cristo. De fato, irmãos, se a gente observar aqui no capítulo 1, verso 9 e 10, nós podemos ver que Paulo, como lá na abertura do tema dessa semana, Paulo está revelando essa linha da salvação que foi conectada lá do reino eterno até aqui o planeta Terra, onde se estabelecerá a Nova Jerusalém, a cidade santa, que de Deus vai descer para cá. Paulo mostra que existe uma linha, um canal aberto de comunicação entre nós e o reino eterno. Nós falamos com o Pai, nós falamos com o Filho e nós falamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, em missão plena e absoluta, o tempo todo, para garantir essa conexão do reino eterno para cá. Paulo entendeu isso e Paulo não abriu mão do propósito de revelar esse entendimento, desse mistério das coisas que foram propostas, que foram preparadas antes que o mundo fosse mundo. Paulo entendeu isso. Por que isso? Porque as pessoas que escreveram, que foram arrebatadas ao reino eterno, que tiveram esse privilégio de ter esse tipo de conhecimento que Paulo teve, que João teve e outros mais na Bíblia também tiveram, essas pessoas, quando eles entraram no reino absoluto, no reino eterno não tem passado e nem futuro. No reino eterno simplesmente tudo é.
E quem está lá e olha para um reino mortal igual ao nosso, aí olha para uma história do lado de fora dela e consegue ver início, meio e fim. Então, quando aconteceu o pecado no céu, que foi antes do mundo se tornar mundo, já foi traçado um plano para resolver esse problema. Por isso que a Bíblia é tão clara em dizer isso. E quando aqui o profeta é levado até lá, arrebatado, e tem essa visão, ele pode entender o que ele entendeu aqui e explicar de maneira simples para nós. Então de lá ele enxergou o passado e o futuro dessa história do pecado, tanto da queda lá no céu e do que se rendeu até chegar aqui no planeta Terra, e de qualquer outro reino que tenha sido contaminado com esse mesmo propósito. Mas uma certeza absoluta ficou aqui fundamentada. A revelação desse mistério mostra que aqui na Terra, nesse planeta, é que vai vir essa nova Jerusalém. É que será transferido o trono do reino eterno, da majestade, para cá. E dessa maneira, esse mundo aqui será envolvido. E todos os reinos que caíram um dia, que sobreviverem no grande conflito, que forem abraçados pela graça de Deus e aceitarem a graça, esses serão restaurados, restabelecidos. E os que não abraçarem, como as pessoas que não abraçarem essa graça oferecida por Deus, serão exterminadas para sempre. E por isso que a profecia apresenta que haverá um novo céu, envolvendo os reinos atingidos, né? Novos céus e nova terra. Quando fala de nova terra é um motivo especial, porque aqui nesse planeta foi a consumação do pagamento pela minha e a sua salvação. Foi implantada a convicção absoluta do plano da redenção. E é aqui que será o novo céu e a nova terra, em torno do qual todo o universo passará a girar em volta, porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Pense nisso. É um privilégio, uma honra para nós, irmãos, ter essa certeza revelada nas Escrituras Sagradas, conforme o mistério aqui entendido e revelado por Paulo, através do Espírito Santo, para mim e para você. No sétimo tema, somos instrumentos vivos, irmãos, nas mãos de Deus. O último parágrafo aqui do manual faz um comentário interessante. Os efésios precisavam de instrução sobre como lidar com a influência e os ataques dos sinistros poderes cósmicos. A resposta de Paulo é a carta que aponta para o Cristo exaltado acima dos poderes e enfatiza a superioridade do poder que Deus oferece. Ó Senhor, temos a certeza absoluta do teu poder, não temos dúvida. Temos certeza absoluta da tua palavra, Senhor, não temos dúvida. Senhor Deus, faça com que nós, todo o teu povo, seja liderança ou membro comum, todos aceitem a tua palavra de forma absoluta e todas as questões da tua causa, Senhor, sejam trabalhadas em cima da tua palavra e não em cima da tradição dos homens. Santifica-nos na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. E assim como Paulo cumpriu com a missão dele, Senhor, que nós também possamos cumprir com a nossa, tanto como indivíduo, como igreja, Senhor. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus.